Uma ótima madrugada a todos os amados do Pai Celestial. Madrugada de 16 de abril de 2020, hoje já uma quinta-feira. Que esse dia seja um dia de vitória, mais um dia de graça, da paz do Senhor que excede a todo entendimento sobre cada vida que nos ouve nessa madrugada. E que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores possa estar sobre a tua vida não só hoje, mas para sempre. Vamos ler nessa madrugada o Salmo de número 78, Salmo de Asaf. A salvação que Deus concedeu a Israel. A rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração, e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no caminho de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem, e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto?
Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua habitação, na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivesse dado do trigo do céu, cada um comeu o pão dos poderosos, e lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força, e choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como a areia do mar, e as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o provocaram, então o procuravam, e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus, e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoã, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Ele lhes mandou enxames de moscas que os consumiram, e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade, e o seu trabalho aos gafanhotos.
destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles, quais mensageiros de males, o ardor da sua ira. Furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilência. E feriu todo primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E os guiou com segurança e não temeram. Mas o mar cobriu os seus inimigos e conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu, e expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se ailevosamente, como seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isto e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo, e entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim os apacentou, segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos. Oh, glórias a Deus! Muito obrigada, Senhor, por mais este salmo que lemos, tão glorioso, tão maravilhoso. Que oração mais linda do nosso irmão Asaf, se lembrando dos tempos das antiguidades,
Pai Santo, temos lido tantas palavras lindas deste sábio salmista, o salmista Asaf, quando ele diz que a salvação que o Senhor concedeu a Israel, a rebelião contra ti, papai, e que tu escolheste a Judá e Davi para pastorear a Israel. E o que eu mais fico impressionada neste salmo, Pai, é que o salmo começa com o Senhor falando, o Senhor pedindo, Deus, para que escutássemos cada um de nós a sua lei, o Senhor chamando o povo de Israel de seu povo, o Senhor pedindo para que esse povo se inclinasse os seus ouvidos às palavras da sua boca. Ah, Deus, que coisa tremenda! O Senhor contando uma parábola sobre aquele povo, sobre os enigmas da antiguidade daquele povo. E de repente, já não é mais o Senhor falando, de repente já é o nosso irmão Asaf, dizendo que tem ouvido e aprendido dos pais que lhes têm contado as maravilhas que o Senhor já operara no meio daquele povo. Ah, Deus querido, eu peço, Senhor, que o Senhor faça da sua igreja amada. Ah, Deus, essa igreja que o Senhor comprou, lavou, redimiu no teu sangue. Faça de cada um de nós portadores fiéis desta palavra, desse novo testamento que o Senhor tem, Pai, estabelecido para nós, desde aquele dia glorioso que o Senhor se entregou na cruz do Calvário por nós. Que possamos, Senhor, ser um povo diferente, um povo especial, zeloso e de boas obras, para que continuemos, Senhor, anunciando as virtudes do nosso amado Salvador, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Que venhamos a ser gratos, Pai, e não ingratos como este povo foi. A tua palavra tem nos dito tantas maravilhas que o Senhor tem feito àquele povo, e nem assim eles deixaram de murmurar contra o Senhor. Eles esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que o Senhor lhes fizera ver. Ah, Deus amado, tanta maravilha que o Senhor fez naquele povo, ao ponto de dividir o mar vermelho e eles passarem a pés enxutos e enxergarem águas como montões às suas voltas, à sua direita e à sua esquerda. E ainda assim, Pai, na primeira prova, murmuraram contra o Senhor. E a tua palavra tem nos dito, Senhor, que aquele povo, eles prosseguiram em pecar contra o Senhor, provocando ao Altíssimo, aleluia, na sua solidão. Oh, quantas vezes, Senhor, na nossa solidão, parece que o Senhor está tão longe. Mas não permita que venhamos a murmurar, papai, não permita. Coloca uma guarda à porta dos nossos lábios, que ao invés de murmurarmos, Senhor, o nosso coração venha ferver com palavras boas, como a pena de um destro escritor. Aleluia. Que diferentemente daquele povo, Senhor, não venhamos, Senhor, prosseguindo em pecar contra Ti. Que jamais venhamos tentar o Senhor no nosso coração. Que nunca venhamos a falar contra a Ti, Senhor.
que nunca venhamos a dizer, como eles disseram naquela ocasião, que se poderia o Senhor, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto. Ah, Deus, sabemos que a tua noiva amada passa por desertos nessa terra. Aliás, essa terra, cada dia que passa, papai, mais se torna um deserto avassalador, um deserto cruel. Porém, a tua palavra diz que sim, o Senhor pode nos preparar uma mesa nesse deserto, nessa vida, onde vemos tanta assolação, tanta crueldade, tanta maldade, papai, tantos crimes, tanta corrupção. Aleluia, como almejamos pela tua vida, papai. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A tua igreja santa é lavada, é remida no teu sangue. A tua igreja querida, desde o monte do Gólgota, ela foi comprada por sangue precioso. Aleluia. Ah, Deus, ela não foi comprada com coisas corruptíveis, com coisas vãs dessa terra, mas ela foi comprada com preço de sangue, com preço alto, o preço do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que diferentemente deste povo, papai, que só sabia murmurar, que ao invés de murmurarmos, nos prostremos com a nossa boca no pó. E que possamos agradecer ao Senhor por tudo, dar graças ao Senhor em tudo, porque em todas as coisas somos mais do que vencedores em Ti, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Não foi por acaso que o sábio Salomão escreveu aquelas palavras tão lindas. Nosso amado Salvador, chamando a tua noiva, a tua amada, a tua predileta. Ah, Deus, de querida, de amada, de imaculada, que em nós não há mancha, porque o Senhor nos purifica todos, amanhecer, todos os dias, todas as noites, todos os momentos da nossa vida. Somos purificados deste sangue carmesim. Não foi por acaso que ele escreveu: quem é esta que sobe do deserto, formosa como a lua, aleluia, e empunhando bandeiras. Essa é a tua noiva amada, papai. Adorna a tua noiva a cada dia, amado da nossa alma. Oh, glória a Deus. Muito obrigada, papai, pela salvação da nossa alma, da tua amada, da tua predileta. Muito obrigada. Tu és o ar que eu respiro, Senhor. Oh, amado da minha alma, volta, amado meu, venha nos buscar, Senhor. Venha nos buscar nessa terra. A tua igreja anseia por esse dia, Senhor. Mais que tudo nesse mundo. Faz-nos de nós, Senhor, uma igreja grata, uma igreja triunfante, uma igreja adoradora e não murmuradora, papai. Nos ajuda.
Eu entrego nas tuas mãos, papai, toda a nossa nação, o nosso presidente, os nossos governantes. Amém, Jesus. Amém, papai.